E aí, galera, tudo bem com vocês? Bom, o que fala? É o Daniel, galera. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Daniel Show, galera. Hoje é um conteúdo nerd. Conteúdo bem nerd, no caso. Eu vou citar aqui 7 personagens mais inteligentes da ficção, beleza? Então, você que chegou aqui de paraquedas aqui no canal, se inscreva no canal, deixa seu gostei, comente nos comentários, no caso, o que vocês quiserem. E bora pro vídeo que tá muito incrível, galera. Aqui é uma Sim, lista minha que eu criei realmente dos 7 personagens mais inteligentes, mas sem meta-humano. Como assim meta-humano? Tô falando de personagens, tipo, inteligentes já, tipo, sem os poderes em si, até porque, no caso, cada personagem que eu vou citar aqui no caso, tipo, eles já eram inteligentes antes de tudo, eles já eram inteligentes, beleza? Vou citar em sétimo lugar um dos maiores detetives da ficção, Sherlock Holmes. Esse cara, para quem não conhece, é um super detetive investigativo da ficção que investigava crimes, crimes no geral. E, galera, para vocês terem uma noção, o QI do Sherlock Holmes é estimado entre 180 a 190 de QI. O cara é inteligente demais, né? Quem não lembra do clássico encontro do Sherlock Holmes com Batman? Então, os dois juntos foi o ápice, no caso. Mas, quem lembra, no caso, que ele fumava aquele famoso, famoso cachimbo? E pensa, estimando, tipo, como investigar os crimes, por exemplo. Tem uma animação que eu acho muito foda, é quando o Batman, ele como posso falar a palavra? Ele teleporta para o universo fictício de Sherlock Holmes, né? E Sherlock Holmes deduz no cara, por exemplo, pro Batman, tipo, pro Bruce Wayne. Você usa esse traje assim preto e tal, tipo, daí você luta de algum parente próximo, no caso. Talvez seja, tipo, paz. Você usa esse emblema de morcego preto porque se pá deve ser porque você teve algum trauma no passado. E a máscara no rosto, tipo, de forma que você não quer que você seja notado. E, tipo, isso eu achei meio que foda, no caso, a dedução do Sherlock Holmes. E descobrir, tipo, você é um herói. Tipo, tá com o peito estufado no caso, tá certinho e tal, deduz que é um herói e tal. E o Batman só olha Sherlock Holmes. Tipo, eu acho essa parte incrível. Mas Sherlock Holmes é realmente inteligente, inteligente demais. Por isso que ele tá no nosso sétimo lugar. Ele é o cara. E agora, no nosso sexto lugar, eu coloquei Bruce Banner. Ou pode ser Bruce Banner, ou David Bruce Banner. Mas no geral, galera, esse é o quarto doutor, personagem mais inteligente da Marvel. Por quê? Ele tem 7 PHDs. Ele. Tanto que no filme, no caso, ele mais o Tony Stark, os dois juntos, mais o Homem-Formiga, claro. Mas questão de ciência, assim, tal, e doutorado em PhD, no caso. Bruce Banner, ele é um dos caras mais inteligentes do universo Marvel. Ele criou aquela bomba de radiação gama por acidente, pelo governo dos Estados Unidos, né? Tanto que ele virou o Hulk, mas não vamos falar do Hulk, vamos falar do versão dele humana, que é o Bruce Banner. Ele é um doutor, cientista, tem vários e vários doutorados, né? Ele é um gênio de mutação, genética. O que vocês pensarem aí, realmente vocês, ele domina no caso, né? E tá aí, Bruce Banner, um dos caras mais inteligentes do universo Marvel. Um dos, né? Ele só perde pra
para 2 a 3 pessoas no caso, que é o quê? Victor Von Doom, Doutor Destino, o Senhor Fantástico, que é o Reed Richards no caso, e se pá ele perde pro Tony Stark. Mas só de estar nesse vídeo no caso, ele merece o seu mérito, né? E sua estimativa de QI, galera, do Bruce Banner, entre 200 de QI. O cara é foda. Por isso que ele fica no nosso 6º lugar, beleza? E agora o nosso... Eu coloco... Phineas e Ferb. Nossa, quem diria? Os dois gênios, tanto da robótica, mutação, construir coisas gigantes, mecânica, engenharia, eletricidade. Meu, pensa esses duas crianças no caso, né? As duas crianças são incríveis. E pior que eles fazem tudo isso nos 3 meses no caso, de férias. Bom, Phineas e Ferb, eles já criaram máquina do tempo, já criaram uma montanha russa, entre outras e outras coisas que a gente sempre via na Disney Channel no caso. Os dois, tanto o Phineas quanto o Ferb no caso, os dois são incríveis, tanto que eles tem até um crossover no caso que eles estão com os Vingadores no caso, eu acho isso genial. Phineas e Ferb são duas crianças com um QI muito, muito alto. Phineas e Ferb é um desenho incrível também, feito pela Disney. Os dois irmãos são extremamente fodas e eles escondem, no caso, isso tudo no caso, porque a Candace, a irmã deles no caso, quer sempre durar para os pais deles no caso, principalmente para a mãe dela no caso. Mas os dois são geniais no caso. E o QI, bom, estima-se que Phineas e Ferb tem uma estimativa de QI de 210 a 250 de QI para os dois no caso, o personagem no caso. Ou seja, os dois são especialistas em física quântica, física teórica, química, biologia de animais e répteis no geral. Ou seja, os dois são peritos em qualquer área que eles já seja em cada episódio dos desenhos deles, no caso, né? Mas adivinha, eles são só prodígios, ou seja, eles são só crianças. Imagine quando eles forem adolescentes, adultos, vocês verem no caso. Então, aqui fica em 5º lugar Phineas e Ferb para vocês, beleza? Agora vamos para o nosso 4º lugar. Bom, nosso 4º lugar não podia faltar um dos maiores gênios da DC Comics no caso. Que, claro, tô falando tipo questão sem o... como posso falar? Bruce Wayne, das notícias Wayne. Ele é engenheiro, ele é detetive também. Ele é perito em várias áreas também. Claro que ele tem uma tecnologia muito impressionante, até porque no caso ele também é rico, mas muito rico no caso. Ele é bilionário, mas isso não tira o mérito dele de ele ser também bastante inteligente. Ele é detetive investigativo. Ele, tanto que, como eu falei pra vocês, naquela animação com o Sherlock Holmes no caso, ele também ajudou o Sherlock Holmes a desvendar o vilão. Ou seja, os dois são extremamente fodas no caso naquilo que fazem. Batman ele tem tecnologias para criar armaduras, viaja no tempo também, sabe? Física quântica, biologia também. Ou seja, tem até uma versão do Batman em outro universo que é o mesmo Batman, que muda no caso do universo, beleza? Ele virou o Apocalipse, o vilão do Superman. Só que adivinha, ele teve consciência, ou seja, ele não ficou tipo do mal, ele teve consciência do Batman, tipo, continuou tipo um monstro horrível,
mas continuou com a inteligência do Batman. Pra você ver o quanto o cara é gênio, no caso. Depois inventou a cura e virou o Batman padrão mesmo. Entre outros e outros bugigangas que ele tem, né? Batirangues, entre outros e outros tipos de tecnologia que ele faz, no caso. E também o Batman, ele tem o famoso preparo, ou seja, temos o Batman como um padrão, que ele não é, é preparado no caso, e tem o Batman com preparo, que é o mundo falar, tipo, seria Batman com preparo, o Batman se preparando antecipadamente contra outros inimigos dele, no caso, tipo, com armadura, ou com alguma fraqueza, tipo um Kryptonita contra o Super-Homem, entre outros. Por isso que ele usa a inteligência, no caso, para sobressair entre inimigos mais fortes ou mais poderosos, no caso. Por isso que o Batman, ele tá no nosso quarto lugar, e o QI dele... O QI do Batman é basicamente entre 240 a 260 de QI, ou seja, o Batman é extremamente inteligente. É por isso que ele fica no nosso quarto lugar, beleza? É o Batman. Agora, nosso terceiro lugar tá um dos caras gênio bilionário vai filantropo. É ele, Tony Stark, o Homem de Ferro. Galera, Homem de Ferro, o personagem da Marvel, ele não é só um gênio, cara, ele é filantropo, ele pensa no meio ambiente também. Ele é famoso por fazer armaduras com nanotecnologia alienígena e o cara é o Homem de Ferro, basicamente. O cara, ele, desde uma caverna, sem nada no caso, ele criou uma armadura para sobressair sobre os vietnamitas no caso, que ele que vendeu armas nucleares no caso. E com isso ele criou uma armadura, tipo, para sair daquela caverna. Que é a Mark I, né? Que é só sucata ferro mesmo, tipo, e tal. Ele conseguiu sair de lá, vivo ainda. Ou seja, o cara é um cara genial. Ele criou também, junto com o Bruce Banner, naquele filme dos Vingadores Guerra Infinita, Infinita e Ultimato também, junto. Ele ajudou a criar o GPS, que ajuda a galera a viajar no tempo. Também, ou seja, o cara também é um cara perito em física quântica, também química, entre outros e outras no caso, só que a especialidade dele é tecnologia. Ou seja, ele é o Steve Jobs, ou como posso falar? O cara é genial, o cara é um cara genial para criar armaduras, criar outros tipos de artefatos também, tanto que mesmo ele sendo humano, no caso, humano, ele criou o reator Arc, que fica no peito dele, porque que é o meio coração dele, no caso, que faz ele ficar ainda vivo, no caso, que é um reator de energia que capaz de alimentar, tipo, sei lá, um estado, uma cidade, no caso, com tanta energia que ele tem, no caso. E o cara tem uma noção de tão gênio que ele é. Ele mais outros ferreiros lá de Asgard, no caso, criaram uma armadura feito para derrotar o Thor. E conseguiu. Claro, né, tipo, usou magia, mas isso não leva a nada. É a armadura Thor Buster, que foi feita para meio que derrotar o Thor. Humano, rico e genial, com armadura, claro, tem magia para derrotar um deus asgardiano, que é o Thor. Por isso que o Tony Stark fica no nosso terceiro lugar. E o QI dele, galera, o QI do cara é estimado de 270 de QI. Pra você ter uma noção. O cara, sem dúvidas, ele é o terceiro ou segundo mais inteligente do universo Marvel. Claro que não estou citando a filha do Senhor Fantástico, no caso, porque ela seria um roubo na lista. Então, tipo, tô falando, tipo, pessoas inteligentes mesmo, de verdade, sem poder, no caso. Tá aqui, Tony Stark com 270 de QI, beleza? Agora, nosso segundo lugar.
segundo lugar. Ele que é considerado um dos caras mais inteligentes da Marvel. É ele, Senhor Fantástico. Reed Richards, no caso. Galera, Senhor Fantástico é um cara tão fora da curva que ele já conversou com ele mesmo de outros universos paralelos também. Ele me ajudou a derrotar com a equipe dele, que tem o Coisa, tem o Mulher Invisível, tem o Tocha Humana. Os quatro, no caso, ajudou a manipular, convencer o Galactus de não ir pra Terra também nos quadrinhos. E entre outros e outros, no caso. Engenharias, robóticas, físicas, viagem no tempo, a cura do Coisa também, que é o para virar humano, a cura do Tocha Humana também, ou seja, mutação genética, engenharia, mecânica, ou seja, se vocês falar, mas o Bruce Banner tem 7 PhDs. O Senhor Fantástico tem tipo 12 PhDs no caso. O cara é ainda mais inteligente que o Tony Stark e o Bruce Banner, pra vocês terem uma noção. E ele tem a filha, que é a Valera Rich no caso, que ela também é inteligente no caso. Só que eu não considero muito ela, porque ela é uma. Posso falar? Ela é uma meta-humana. E tipo, tô falando, o Senhor Fantástico. Ele já tinha seus PhDs antes de virar Homem Elástico. Entendeu? Tô falando, tipo, ele já tinha mais de 12 PhDs antes de virar o herói Senhor Fantástico, no caso. Ele, realmente, ele é inteligente, já era inteligente, tipo, antes de receber os poderes, no caso. Com os poderes atuais dele, ele ficou ainda mais, mas tô falando, citando ele antes dos poderes. Galera, o Senhor Fantástico, no caso, ele é um dos caras que mais ajuda. Por exemplo, se alguma vez no caso do Tony Stark e o Bruce Banner tiver alguma dúvida de alguma pesquisa, algo do tipo, chama o Senhor Fantástico, ele vai manjar muito mais. E o QI do Senhor Fantástico, galera, o QI do Senhor Fantástico é de 267 de QI. Pra você ter uma noção. Também, né, tipo, o que é 7 PhDs também, né? Mas ele fica aqui em nosso segundo lugar, beleza? Ele é um dos seres mais inteligentes da Marvel. Fica aqui em nosso segundo lugar. E em primeiro lugar, eu não podia falar dele. Eu não podia falar dele porque, galera, Rick Chance. Rick é um cara extremamente fora da curva. É o cara mais inteligente do universo e do principado multiverso, porque ele é mais inteligente que todos os Ricks de outras realidades alternativas e outros universos também, tanto que ele é procurado, porque é engraçado, mas o Rick, no caso, é o cara mas tão fora da curva que o cara ele tem um plano B, C, D pra tudo. Por exemplo, se uma pessoa me atacar com laser, ele tem uma armadura no botão, tipo, no braço dele, que protege ele. Se uma pessoa fica brava comigo, ele tem uma cura para braveza, ou seja, ele tem o preparo para tudo, realmente. Ele tem clones, por exemplo, se ele um dia morrer, no caso, ele já tem um clone já pensado nisso já para ele, tipo, transmutar a mente dele para aquele clone também. E, por exemplo, se alguém ferir o coração dele, ele tem armadura que protege o coração dele também se ferido. Ele já meio que lutou com uma divindade. Ele lutou com uma divindade com um reator arc. Ele criou um reator arc do nada, tipo, 3, 4 segundos ele criou o reator arc, no caso, colocou no peito, aí o deus, no caso, jogou poder de raio no reator arc e se alimentou. Ele tem o poder de eletricidade no caso, e lutou com uma divindade. O cara é extremamente fora da curva. O cara ele viaja entre outros universos, outro universo também, com a arma de portais. O cara ele sabe viagem no tempo, sabe física quântica mais ainda,
O cara que, galera, tem uma noção, o cara ele manja de transmutação, manja também de ressuscitamento, ele já ressuscitou o homem, ou a pessoa pássaro também, entre outras coisas. Ou seja, tipo, ele é o cara realmente, ele é o cara mais inteligente de todo o multiverso. Sem falar, tipo, é o cara fora da curva. Fora da curva realmente. O Rick, no caso, ele já foi preso, mas, tipo, ele foi preso não porque ele não queria, porque ele tem sempre um plano na manga pra falar, pô, se eu for ser preso no caso, tipo, eu sei minha intenção. Ou seja, o cara ele já pensa fora da casa. Ou seja, é um cara que, se ele quisesse, ele poderia ser um Hulk da vida, ou um Homem de Ferro da vida. Ele já criou uma armadura, no caso, para isso. Ou seja, é um cara muito mais na frente do que Tony Stark, o Homem de Ferro, Bruce Banner, no caso, entre outros personagens que estão aqui na lista, no caso. Ele, tipo, tem uma noção? O QI do cara. Estima-se que o QI do Rick Sanchez não é calculado com padrões humanos. Humanos, por quê? Como posso falar? Ele adquiriu tanta inteligência, mas tanta inteligência no caso, entre outros e outros universos paralelos, etc., que não é medido o padrão para padrões humanos, no caso. Ou seja, ele tem uma estimativa de QI de 500 de QI a 5.000 de QI, estimam-se no caso. Por quê? Porque ele já tem coisas impossíveis a acontecer. Tipo, o humano, ele é humano. Ele é um humano que meio que batalhou com uma divindade e conseguiu matar essa divindade. Cara, junto com a família dele no caso, mas isso não vem ao caso. Mas, tipo, ele conseguiu meio que ferir uma divindade num episódio também. Entre outras coisas que ele faz. E ele é meio que uma paródia barra conceito de inteligência naquele multiverso de Rick e Morty. Pra ter uma noção. Tipo, é até ridículo comparar, tipo, o QI do Batman, do Bruce Banner, do Senhor Fantástico com o do Rick. Porque é absurdo. Tipo, o cara, ele, tipo, sempre tem uma como posso falar a palavra? Uma carta na manga sempre. Por exemplo, se algum vilão, entidade chega aqui na Terra, no caso, ele já tem, tipo, tudo planejado já pra, tipo, algo acontecer e não acontecer. O cara já tem, já prevê coisas e coisas antes do mal acontecer, o bem acontecer. E também é um cara bem FDP também, né? Porque, tipo, ele pode ser o cara mais inteligente do multiverso. E é o Rick mais inteligente do multiverso. E é o cara mais inteligente do multiverso também. Sabe? E o cara é absurdo. Só que o maior erro dele como posso falar? A palavra. Ele não consegue, no início da série, no caso, demonstrar os sentimentos, porque até tem situações que o Rick tem um grau de autismo também. Tanto que o próprio criador da série, no caso, ele confirmou, tipo, o Rick tem autismo, ele vê as coisas fora da casinha, realmente, tipo, ele... Tanto que tem uma frase na série, no caso, que ele até joga Minecraft e fala bem assim, nossa, tipo, Minecraft é para pessoas que têm autismo, eu gosto. Tipo, ele realmente confirma, o próprio Rick confirma também. E o criador da série também, ele tem autismo, ele falou pra mídia também. Ou seja, Rick é um cara mais inteligente da ficção. Sem ser meta-humano, ele realmente é inteligente. E tá aqui nossa lista de 7 personagens mais inteligentes da ficção. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostaram, clique no gostei, avalie o vídeo. Se você for inteligente, clique no gostei. Comente aqui nos comentários a sua opinião. E é isso. Um grande abraço a todos vocês. Valeu, falou. Tchau!